Na última quarta-feira, a manicure Keilane Santos prestou depoimento à Polícia Federal sobre o acidente aéreo que aconteceu em setembro do ano passado na BR-316. E durante uma entrevista à imprensa, ela contou sobre ter perdido parcialmente a memória e não lembrar, por exemplo, quem era a própria filha. Nós preparamos uma reportagem para entender o que aconteceu com o caso dela. Que quadro de saúde é esse que leva a pessoa à perda da memória de fatos importantes da sua própria vida? Acompanhe. Ter toda a vida completamente apagada da memória é comum em roteiros de filmes, mas na vida real isso também pode acontecer. Keliane, de 27 anos, casada e mãe de uma filha, está vivendo essa história. Ela levava uma vida normal até sofrer um acidente quando voltava para casa. Domingo, 8 de setembro de 2024. Keliane e o marido passavam pela BR-316, área urbana da zona sul de Teresina, quando uma aeronave fez um pouso forçado e atingiu a motocicleta do casal. Keliane passou 17 dias internada no hospital e voltou para casa com algumas limitações. Uma delas, a perda da memória por causa de uma lesão no cérebro. A jovem não reconheceu a família e não lembrava de nenhum detalhe do acidente. Nem a própria filha ela reconheceu. Apesar do esforço, Keliane chega a se desesperar ao tentar e não conseguir lembrar especialmente da filha. Eu só consigo lembrar de quando eu era adolescente, essas coisas assim. Mas coisas de agora, não consigo. Nem lembrou que tinha uma filha? Não chegou a reconhecer a filha quando você voltou para casa e encontrou com ela? Não. E essa parte é a que mais me dói. Porque você tem uma filha já mocinha quase, e você olhar para ela e não ver que ela é a sua filha, você só lembrar de quando ela era bebê, para mim é uma situação que até hoje me machuca. Porque eu tive pensamentos terríveis em fazer com ela, mas graças a Deus eu não cumpri. A mãe de Keliane tem sido o grande apoio da filha. Com lágrimas nos olhos, ela conta como foi difícil ver a filha inconsciente e agora sem a memória de toda a vida até o dia do acidente. Desde o começo, né, foi desesperador quando ela chegou, que eu começava a falar as coisas para ela. E aí, às vezes, eu vinha para a cozinha, ela estava com a neném, eu dizia, vai lá ficar com a mamãe, neném, para ver ela, enquanto a vovó está aqui. E aí, eu escutava ela dizer, neném, sai daqui, vai perto da tua avó. Aí eu começava a dizer para ela, não, filha, é tua filha, então você precisa dela. Ela está aqui, ela te ama e tudo. Essa foi a parte pior também, quando eu cheguei em casa. Aí ela não conhecia os irmãos, que tinha irmão. Inclusive, ela não me conheceu quando eu estava no HUT. Quando eu comecei a falar com ela, mostrar eu e o esposo dela, e foi que ela começou a, né, me chamar de mãe de novo. Mas foi uma situação muito desesperadora aqui em casa. Eu tive que ser mais forte do que eu sou. A Keliane trabalhava como manicure e pouco tempo antes do acidente, ela renovou todo o material, inclusive comprou muita coisa para começar a atender as clientes na própria casa. Agora, resta a esperança de uma plena recuperação para que a vida da Keliane volte a ser como antes. A recuperação de uma lesão no cérebro pode ser diferente para cada paciente. O neurologista Arapuã Ricarte explica que as sequelas são comuns quando o paciente sofre um acidente como o que a Keliane sofreu. E algumas pessoas podem ficar com as sequelas para o resto da vida. Cada região do cérebro é responsável por uma função diferente. Se o paciente tiver um trauma direto devido ao acidente, tiver um sangramento na área da memória, né, que é lá o temporal, o paciente fica esquecido. Se for na área da linguagem, que pode ser região frontal do cérebro, por exemplo, o paciente pode ficar com dificuldade na linguagem. Então, a sequela vai depender da região do cérebro acometida.
Nesses casos de trauma grave, onde acontece uma lesão difusa no cérebro, é muito mais comum ainda a falta de memória, a perda da capacidade cognitiva. Logicamente, é muito comum, em alguns casos como esse, o paciente ter uma perda cognitiva irreversível. Ele pode até melhorar parte da cognição, mas é muito comum o paciente ainda ficar com algum tipo de sequela. E quando você escuta a sua filha de 8 anos te chamando de mãe? Agora eu me sinto tão alegre. E também tem um desespero, né? Porque assim, ela quando vê que eu tô dormindo, ela me saculeza, trisca em mim. E se eu não acordar imediatamente, ela entra em desespero. Ela, mãe, pelo amor de Deus, ela morreu. Mãe, pelo amor de Deus. Mãe, pelo amor de Deus. E eu faço de tudo, tá sempre acordada para quando ela estiver vindo para perto de mim, eu estar 100% acordada para poder ela não se, vamos dizer, não se atarentar nessa situação. Processo de recuperação difícil mas possível. A gente vê que ela dá os passos, ela avança na recuperação e com fé em Deus estará cada vez melhor, a Keiliane.